gente do Pod Sante, tudo bem? Começando mais um episódio aqui hoje e nós temos o prazer de conversar com ela. Ela tem um currículo tão extenso, ela faz tanta coisa que eu vou ter que me obrigar dessa vez, ao invés de recitar as atividades, a ler, porque ela tem uma imagem maravilhosa no Instagram dela lá, que é cris.oliveira_7, pode seguir lá também, com todas as especificações de atividades e coisas que Deus usa ela, em que Deus atua através da vida dela e que ela leva também a mensagem do Senhor para tantas outras pessoas. Mas antes de eu começar, queria cumprimentar o meu amigo Robert. Como é que está, Robert Brandão, pastor Robert Brandão? Mas, que bênção, né? Que bênção, Robert. Não, eu estou muito bem, né? Que bom. E bom estar com um currículo vitae, né? Que a gente fala no quartel, um currículo vitae da pessoa assim que dá pra... duas páginas? Eu acho que é pouco até, olha só. Meu Deus do céu. Gente, vocês vão aproveitar muito essa entrevista. Então, antes de tudo, ela, como se autodenomina, é filha, é cristã, casada, mãe de 2 príncipes, missionária formada pela Universidade das Nações Jocum, artista há mais de 17 anos, ama servir em projetos que façam a diferença na vida das pessoas, educadora social, capelã, doutora palhaça, Robert, olha só, palestrante, líder do projeto Esperança, idealizadora do projeto Abraçar em prol de crianças em risco, professora de teatro em constante aprendizado e também apaixonada por Jesus. Estamos com a Cris Oliveira. Cris, obrigado por estar aqui. Seja muito bem-vinda. Boa noite, pessoal. Então, para mim também é uma alegria estar aqui, porque sempre é bom falar, né, das maravilhas de Deus, então a gente nunca se cansa. Então, para mim, eu estou muito grata mesmo e feliz por poder estar aqui. Obrigada pelo convite. Nossa, a gente que agradece, né, Robert? Ficamos muito felizes aí de ter uma pessoa com tantos projetos assim, né? Sim, né? E louco para conhecer as histórias, né? Detalhes, dos detalhes, né, Bora! André? Gostamos dos detalhes. Vamos lá, pode contar tudo, Cris. Começa falando um pouquinho da tua vida, da tua infância, da onde que tu é, como é que era a tua casa, teus pais. Então, eu sou natural de Porto Alegre e eu vou tentar resumir porque é uma história meio de altos e baixos e muito detalhista, né? Mas eu vou tentar falar das partes que eu acho que são importantes de estar relatando aqui, né? De coisas que passam pela nossa vida e principalmente que Deus ressignificou. Então, eu não vou contar um testemunho, tá? Pode ficar tranquilo. Então, eu sou filha de uma mãe solo, né? De um pai que se ausentou muito cedo da nossa família por conta do alcoolismo. Então, isso veio a acarretar vários fatores na minha vida, né? Na minha personalidade, na minha identidade e como eu me via como pessoa, né? Tanto que com 15 anos, já vou puxar lá para os 15 anos, em vez de ter o sonho de uma menina, vamos supor, comum, o padrão seria, eu quero ter uns 15 anos e vestido e uma festa, e ela faz uma série de ideias, né? Eu almejava, sinceramente, nos meus 15 anos, eu falei assim para minha mãe, eu gostaria mesmo que a senhora conseguisse um lugar para mim, e um lugar, ele vai ser incomum, eu gostaria que fosse num lixão, porque é lá que eu tenho que estar, né? Eu gostaria que a senhora conseguisse um lixão, porque se eu tiver que comemorar, eu tenho que estar no meio de um lugar desse, porque eu não tinha perspectiva nenhuma de vida, e assim eu me via. Por desde muito cedo ouvir, você é um lixo, você é nada, não deveria ter nascido, do meu pai, doente, ele não pôde dar o que não tinha, né? Sim. Então, é isso que eu guardei muito, né, no meu coração. Então, eu me via como um lixo e, então, não tinha para mim outro rumo senão tentar fugir da minha realidade. Qual é a fuga que eu encontrei? As drogas, né? Daí, com 13 anos, antes, né, dessa ideia dos 15 anos, eu já comecei a beber. Mas porque eu tinha um contato desde muito cedo, né, por conta do meu pai, que abriu essa oportunidade, vamos supor assim, bem terrível na minha vida, de conhecer o álcool. E aí eu comecei a beber com 13 anos de idade. E aí depois um abismo chama outro abismo, a gente vai indo para lugares onde que não vai ter doce, não vai ter pipoca, é droga mesmo, eles vão te oferecer. E aí eu fui indo, depois usuária de maconha, cheirei cocaína, até num ponto que eu já estava indo para o crack, né? Nossa. E perdendo identidade, perdendo o desejo de estudar, de ter um RG. Tanto que eu só fui tirar o RG na minha vida, eu acho que eu tinha quase 18 anos, só para mim ver o Rodrigo no presídio a primeira vez que ele foi preso. Aí eu me obriguei a fazer um RG, até então não tinha. Com 18 tu ainda não tinha? Não.
E a motivação foi ver o Rodrigo, que hoje é teu esposo, teu marido. Pra visitar ele. Aquele ali? Aquele lindo ali? A primeira vez no presídio. Uau! E aí foi por causa disso. E aí, como eu tinha um RG, por que não procurar um emprego, né? Então, eu procurei um emprego mais pra ter um sustento do meu vício. Tanto que eu nem ficava muito, nem fiquei. Eu vivia nas esquinas aí de Porto Alegre, Usina, do Gasômetro, Oswaldo Aranha. Na vida que a gente chama do punk, né? Que daí eu já tinha lá os meus... com 16, 15, eu já estava indo na Oswaldo Aranha. E aí eu comecei a ir para o movimento punk. Bem enraizado mesmo. Punk de verdade. E aí eu ia ali para a Esquina Democrática, Oswaldo Aranha, Usina do Gasômetro, para tentar conseguir um dinheiro. Então, eu usei um dom que eu tive, que eu nasci, que eu reconheço que eu sou artista. Então, eu usava meu dom para tentar convencer as pessoas para elas investirem na minha vida, patrocinar o meu vício, né? Então, eu criava ali personagens, sempre tentava usar um sotaque, principalmente ser do Nordeste, assim, para impactar mais, né? E aí eu pedia dinheiro para as pessoas na parada, que a gente chamava de manguear. E aí eu falava que eu estava perdida, que eu precisava de ônibus, que a minha mãe morreu, que a minha mãe estava doente. Eu chorava, eu chegava a chorar. Nossa. E convencia as pessoas que eu sempre pedia menos para usar um jogo emocional com a pessoa. Por exemplo, eu pedia 5 centavos. Aí a pessoa, só 5? Eu digo, só 5, eu não quero tirar o que você tem do seu pão. E começava aquele poder assim persuasivo, né? E aí a pessoa, não, mas eu vou te dar mais. Porque isso tudo você precisa comer, pegar um ônibus. Uma psicologia inversa ali, né? Isso, e aí eu ganhava o dinheiro. Daí eu sempre falava que era para mim visitar a minha mãe, que era para mim pegar ônibus, que era para mim comer, mas não, era pro vício, né? Era pro vício. Eu acho que todo mundo já, né, tanto quem tá assistindo como a gente, já ouviu, né, essa história de eu preciso voltar para minha casa, né? É sempre o mesmo roteiro. Eu preciso voltar para minha casa, minha mãe está internada, ou eu tenho filhos que precisam de leite, né? Sempre é o mesmo roteiro. É muito assim, né? É bem verdade, é sempre assim, né? E quantos anos tu tinha nisso aí, que tu entrou, emergiu na vida do punk, assim? Dos 16 aos 23. Então foi um sem período trabalhar, longo da tua vida. Sem trabalhar, sem somar na sociedade, de certo modo. E só sendo pedinte, e consegui, e tinha... E hoje em dia tem, eu acredito que está pior ainda, porque ainda antes a gente tinha uma dificuldade. Hoje em dia, sim, está em todo canto, né? Todo canto que você vai tem um ponto de droga, tem a facilidade hoje maior. O acesso é maior, né? É bem maior do que era no meu tempo, né? Então, antes, o usuário de droga, punk, tu conseguia ver pelo estereotipo que era, né? Agora, não. Não existe mais essa. Todo mundo, infelizmente, está indo ali por esse caminho. Se não tiver uma identidade, se não tiver um padrão na sua casa, ou é para alcoolismo, droga sempre vai ter ali um contato, porque é muito fácil de ter. E daí tu teve, nesse período, assim, alguma experiência com Deus, até tu realmente ter um encontro? Eu digo, nesse período em que você estava, né, no meio punk, assim. Né? Sim. Mas, por quê? Vou dizer, a minha mãe teve um encontro com Jesus em 1997. E ela teve um encontro devido a um acidente de carro que ela teve. E ela já estava oscilando entre estar firme com Cristo ou não. Ela meio que tinha um conhecimento, mas ainda ela não tinha se posicionado a seguir ele. E aí ela tem esse acidente de carro, ela fica em coma. E no inconsciente dela, ela fala, Senhor, se eu voltar a viver, se eu voltar a andar, porque até então ela tinha um diagnóstico de ficar sem os movimentos da perna, né? Sim. E ela ouviu mesmo em coma, ela ouviu os médicos falando. E ela faz essa oração com Deus, essa barganha que Deus aceitou, né? Esse voto, né? E aí ela volta a andar, sai do coma e ela começa a seguir mais de forma mais dedicada uma igreja, né? Então, ali, o motivo que ela vai na igreja seria pelos filhos. Até então, ela achou que eu não precisava. E ela tem uma conversa ali com os pastores dessa igreja, uma igreja quadrangular, que ela entrou porque ouviu uma música e chamou a atenção e entrou. Foi essa a motivação que ela entrou. E ela pergunta o que ela faz.
porque ela está perdida, que ela não sabe o que fazer com os 4 filhos, que até então, do primeiro casamento, eram os 4 filhos na mesma linha que eu. Tudo assim, usuário de droga, rebelde, não ficavam mais em casa. E ela tentava antes de forma mais... somente pela força humana. Prender, xingar, tentar tirar a gente, mas ela não conseguia dessa forma. Então, ela fala para o pastor, e o pastor fala, querida, agora você vai ganhar eles em silêncio. Como assim em silêncio? Você vai falar menos de Deus para eles e vai falar deles para Deus. Você vai começar a orar agora e vai falar menos. Você vai jejuar, você vai usar agora as ferramentas espirituais que a gente vai te dar. E você tem que entender que eles vão piorar, mas não é para desistir. Aí ela pegou isso muito bem e seguiu. Então, ela ficou orando por 8 anos. E aí, o dia que eu tive uma experiência, que eu ainda estava nesse mundão e eu já estava numa época assim que eu não tinha mais nenhuma preocupação com a minha higiene, como eu estava, se eu não estava bem, se eu tinha que comer. Aí eu comia do lixo, revirava lixo, andava às vezes mijada na rua. Fui perdendo tudo, além da perspectiva. E aí eu estava sentada literalmente na sarjeta, era um dia de manhã, eu acho que era umas 10 horas da manhã, e eu estava na Vila Formosa de Alvorada, e eu estava sentada assim na frente de um muro, porque tinha um orelhão perto desse lugar. Eu estaria ali para fazer um lance que eu chamo de estelionato. E aí o orelhão seria eu fazer de conta que eu era uma secretária. Mais uma vez, eu usando meu dom criativo de arte para o mal. Meu Deus! E aí eu estava ali esperando a ligação, porque meus amigos estavam indo nas lojas para tirar, fazer... Como é que chama aquilo para comprar? Crediário. Isso, só que com contra-cheque falso, então eles ligariam para essa firma falsa. Sim, para confirmar. Que eu seria a secretária. Ah. E aí eu tava sentadinha ali esperando a minha vez. Mas já amanhecida de dias da noitada, ali, já. E aí, do nada, uma mulher do outro lado da porta, da porta não, da rua, ela abre assim o portão dela como que ela estivesse já procurando alguém. Dela olha para um lado, olha para o outro e fala assim, você... Eu estava lá na minha casa lavando a louça e o Senhor me disse que você estaria aqui. Nossa. E por que ela fala você? Porque eu era conhecida por ela por meio de revelação. Ela disse que meses atrás Deus mostrou o meu rosto para ela e falou para ela orar por mim, que Deus estava me escolhendo. Então, ela orava por mim sem me conhecer. E aquele dia, eu fui parar nesse bairro que eu nunca fui na minha vida, que foi para esse fim. E ela estava lá lavando a louça e o Senhor falou para ela, atravessa a rua porque ela está aqui. Então, na hora que ela me vê, ela já começa a falar, assim te diz o Senhor, porque Deus te escolheu para ser profeta das nações, tu vai ser missionário e vai pregar o evangelho. Deus vai fazer uma obra tão grande na tua vida que tu vai ficar assim, impactada. Na hora que ela me falou isso, ela me abraçou de verdade. E quando eu falo de verdade, ela não apenas me tolerou. Ela foi os braços do Pai. E eu senti um amor sem ela me conhecer. E daí eu comecei a chorar copiosamente. E já veio, assim, a sanidade na hora. Eu estava amanhecida, embriagada, e eu fiquei como que de cara, envergonhada. E eu me enxerguei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E que amor é isso? Que amor é esse? Que sentimento é esse? Como assim ela me ama? Como assim ela está orando por mim? Como assim Deus me mostrou? Meu Deus, o Deus que a minha mãe tanto fala é real. Pensei que a minha mãe estava ficando louca, porque a minha mãe já estava convertida nesse tempo, né? Então, ela orava por mim. Então, Deus ele não usa a vida da minha mãe diretamente. Ele usa alguém. Ele arruma uma estratégia, que eu chamo de estratégia santa, para mexer comigo. E aquilo ali já me deixou assim, poxa, que Deus é esse, né? Peraí, é diferente de tudo que eu já experimentei. Que até então eu tinha outras crenças, e Deus, para mim, o Deus esse que eles falavam, Deus da igreja, eu não aceitava. Porque para mim Deus estava em todo aquele lugar, menos na igreja. E aí essa mulher fala desse jeito e isso fica mexendo dentro de mim. E aí não demora muito, eu acho que passa uns 3 anos depois disso. E aí o Rodrigo, mais uma vez,
que eu namorava, ficava, mas a gente era preso, vinculado pelas drogas mesmo. Então, a gente era unidos por esse propósito. E aí, ele vai mais uma vez preso. Pela segunda vez. Daí no Presídio Central. E aí, a minha irmã, nesse meio tempo, que se chamava Diabona, que era uma menina, hora da pá virada em alvorada, ela se converte primeiro, porque a minha mãe estava orando por ela e pelos meus irmãos. A minha irmã, essa conhecida por Diabona, ela se converte e aí ela já começa, em questão de meses, a liderar uma célula, que é um grupo de pregação dentro de casa. E aí essa minha irmã fica assim, ó, sabe o que é louca por Jesus? Porque a menina era do jeito, ela andava com assaltante, ela assaltava ônibus. Nossa! E ela vira outra pessoa. Então eu pensei que ela era um personagem, então eu não acreditava. Que ela tava fingindo que Eu mudou. pensei que ela tava fingindo, eu falava assim, Patrícia, põe a mão na consciência, agora tá na hora de cair na real. Tu tá viajando. Tu não pode brincar com coisa séria. Chega, que tu é crente que nada, agora tu vai parar. E daí ela falou, não, porque agora eu vou abrir uma célula e tu vai na minha célula. Que vai ser aqui em casa, tá hora, sexta-feira, 8 horas, ou quarta-feira, não me lembro muito bem. Aí eu fui, mas eu não fui porque eu queria conhecer Jesus, que ela falava, nem Deus, pá. Pra ver se era uma farsa. Eu fui lá pra desmascarar ela, porque eu peguei na minha mente assim, essa guria tá louca e eu preciso ser... A voz da razão. Aquela que vai dizer que ela tem que parar com essas paradas aí de crente. Porque a lobotomia foi grande, a lavagem cerebral foi grande. A minha mãe endoidou, ela endoidou, só que faltava. Tá pegando nas pessoas, se eu não parar, vai pegar em mim. Isso aí é doideira. Aí eu falei, vou. Aí ela me convidou, e como ela não tinha experiência dessa coisa toda de Bíblia, ela tinha uma folhinha. Ela tinha uma folhinha com um estudinho ali, cheio de amor, para pregar o evangelho para as amigas dela e para mim também, né, que ela me convidou. E aí ela ficava assim com aquela folhinha trêmula, gaguejando e falando, porque assim diz o Senhor. Se a Patrícia estiver vendo, ela vai amar isso. Se ela não vê, olha, a gente vai na tua casa fazer tu ver, Patrícia. E aí eu ficava do outro lado para tentar desestabilizar ela. O que eu ficava fazendo? Debochando. Que maldade, rindo. Cris. Aí ela falava, eu ficava contornando. Nada a ver. Eu falava, eu não pensava alto. Assim, eu não estava pensando, eu falava. E eu falava, nada a ver, que viagem, que viagem. Imagina realmente e ela ali pregando, falando. E eu assim, não. Aí eu botava meus cabelos pra frente, ficava me fazendo que eu tava endemoniada pra tentar destabilizar ela. E ela ficou firme até o fim. De novo, tu usando teu dom meu criativo, artístico para o mal. Ela pegou bem que ela te conhecia. E ela pegou e falou assim, olha só, gente, eu vou falar pra vocês. Daqui a uma semana vai ter um encontro com Deus, que é um retiro, né? De 3 dias. E lá que Deus falou comigo, e eu gostaria que vocês tivessem também essa experiência com Deus. Daí ela falou, Cris, tu vai porque eu vou pagar pra ti. Aí eu falei, é lá que tu teve essa experiência com Deus, na minha mente, né? Então é lá que eu preciso ir. Lá é a fonte. Que é lá que começa a loucura toda. Lá que tu pegou esse negócio. Sim. Vou, aceito, não tô fazendo nada mesmo. E nesse meio tempo, porque Deus é tão poderoso e Ele trabalha assim todo num cerco, Ele também estava atraindo o Rodrigo, né? E o Rodrigo também foi convidado para uma célula de homens que também acontecia na minha casa. Na minha casa acontecia umas 6 ou 4 células. Porque tinha de adolescente, tinha de criança, tinha de uma mista, que era de homem e de mulher, tinha só de homens, tinha só de jovens. Na tua casa, tu fala na casa da tua mãe? Na casa da minha mãe, porque a minha mãe, ela ficou apaixonada por Jesus sem se encontrar, e ela foi abriu a a casa dela para receber. E aí agora ela falou, a minha casa já não é mais minha casa agora é de Jesus, vai servir só para isso. E aí tinha esses pontos de pregação, quase que era quarta-feira, mas tinha todos os tipos, para todas as idades. E o Rodrigo foi convidado para ir na célula de homens. E também foi convidado para ir nesse tal encontro com Deus. E aí depois ele falou, eu digo, olha só, eu também vou, então vamos. Porque era um lugar que estava acontecendo de forma simultânea, né? Tinha dos homens e das mulheres num pavilhão. Sim. E a gente foi no mesmo dia. Sexta, sábado e domingo. Daí eu fui. Vocês estavam unidos por um propósito das drogas e aí se uniram para descobrir o que era aquilo lá. Isso aí. O Rodrigo foi porque realmente ele queria mudar. Porque ele estava cansado dessa vida. E numa hora ele pode falar melhor sobre como que ele chegou a entender isso. E aí eu fui nesse retiro. E aí eu fico ali só observando aquelas pessoas falando. Os assuntos eram bem pontuais sobre
sobre tudo que eu fazia. É como se Deus tivesse, olha, agora eu vou dizer que tudo que tu está fazendo é errado e eu vou te mostrar o padrão certo. Então, ele estava me confrontando um dia após dia ali. E aquilo me dava uma raiva. E eu falei, meu Deus, combinaram tudo. A Patrícia falou minha vida, minha mãe falou minha vida. E eles estão tudo combinando. Só pode ser porque era muito pontual. Muito preciso, né? É como se eles soubessem. E eu digo, meu Deus, não pode ser. E eu ficava com raiva. E aí, aquelas palavras ali me deixavam dura de coração, porque eu comecei a ficar com nojo da cara deles falando, eu com náusea. Eu só queria ir embora, só que eu não ia embora porque estava muito longe da minha casa. Eu digo, não, vou ficar porque eu quero desmascarar que isso tudo aqui é mentira. Sim. Aí eu fiquei até o último dia era domingo e nada. Deus ele batendo no meu coração, mas eu não deixava. E eu já sentia lá dentro de mim que tinha algo diferente ali naquele ambiente que eu estava ouvindo, mexia comigo, mas eu endurecia, porque eu era muito orgulhosa. Sim. Eu não queria dar o braço a torcer. Eu falei, bem capaz, a minha mãe está aqui trabalhando, a minha irmã. Aí elas vão dizer que venceram, eu não vou deixar. Não vou ser de Jesus, não vou ser de Jesus. Aí no último dia, para ir embora, eles pedem para a gente se levantar, faz uma oração no encerramento e eu, legal, consegui vencer 3 dias, legal. Nada aconteceu. Não tem essas aí que Deus fala, que Deus é real, que é tudo mentira, viu só que é tudo mentira? Porque eu já falei, se Deus quiser algo comigo, Ele que vai me tocar e Ele que vai me transformar, porque eu não quero Ele. Uau! Eu falei bem assim, é Ele que vai fazer, porque eu não vou fazer nem força, eu não vou pedir, eu preciso de Ti. Uhum. Eu não vou fazer nada. Se Ele me ama tanto, como aquela pessoa disse aquele tempo, Ele que vai tocar em mim, eu não vou tocar nele, não. E aí, mesmo Deus não precisando fazer isso, mas como Ele ama tanto a gente de uma forma assim que é incondicional, no último dia, na hora de ir embora, então Deus toca a minha vida. No último dia. Ninguém falou nada para mim, ninguém tocou em mim fisicamente, mas eu sinto um toque sobrenatural e uma voz que não era minha e que não era de ninguém ali e que dizia, filha, falou bem assim, filha, eu te amo. Uau. E sou eu que estou falando contigo. E eu sabia que aquela voz era a voz de Deus. E aí, na hora que ele falou isso para mim, eu caí no chão por não suportar o peso de tudo que eu fiz. Porque estava vindo naquela hora o peso das coisas que eu fiz, das coisas que eu pratiquei, das vezes que eu falei que eu queria ver a minha mãe morta num caixão e que eu ia ter prazer de cuspir. Das vezes que eu disse que o cristianismo era uma loucura, que Jesus não existia, que bababá. E daí começou a passar um filme na minha cabeça, me arrependendo e sentindo vontade de mudar. Eu só pensei assim, eu estou perdida? Porque tudo que eu fiz não tem perdão, é demais. Só que aí ele pegou e falou assim, eu te curo, né? Eu estou aqui. E aí me deu uma esperança e uma paz que eu nunca senti na minha vida. Dizem que fumar baseado dá paz, e fumar chá de papoula dá um brilho, e fumar chá de cartucho dá não sei o quê, e faz tu brilhar. Eu nunca senti paz tamanha na minha vida, eu nunca senti uma alegria de verdade como eu senti naquele dia. Nossa. Onde eu entendi que eu pertencia a alguém, que alguém me amava de verdade, um amor que eu nunca tive, que eu nunca recebi, e eu me senti assim tão acolhida por esses braços de amor desse pai. Então eu saí daquele retiro ali, eu fiquei assim, horas assim, tipo perplexa, meu Deus. Agora já era, eu virei crente. Já era. Agora eu sou de Jesus, não tem outra, não tem como não ser. Peguei esse vírus. É impossível. E aí, num culto de domingo, que eles foram de tarde, isso aí acabou, de tarde, aí de noite eles já foram direto de ônibus, eu já fui pro culto. Aham. Isso aí foi em 3 dias. Nossa. Mas não foi 3 dias pra mim. Foi 8 anos e depois mais 3 da oração toda, tudo que Deus estava já fazendo na minha vida. Da tua mãe, né? É. E esse dia que eu me converti. Jesus morreu, no terceiro ressuscitou. Aí, e nesse dia, e nesses dias eu entendi que eu precisava de Jesus. E eu me converti ali. E aí tu foi para essa igreja que tu tá até hoje? Tá na mesma igreja? Ainda não. Não mais. Sim. Porque teve outros propósitos na nossa vida, né? Uhum. Mas aí, no culto de domingo, eu fui. E aí, sem eu perceber, tava dando uma música ali.
simplesmente eu já estava com os braços rendidos e fazendo igual a minha mãe e a minha irmã, chorando, porque eu não entendia porque elas choravam tanto, né? Mas eu estava chorando pela alegria de saber que eu era muito amada e que eu sempre procurei um amor que eu achei que estava em coisas, em pessoas, e estava ali o tempo todo acessível para mim, e eu rejeitei. Mas louvado seja Deus, assim, que ele transformou minha vida. E aí, naquele dia, já teve um anúncio que ia ter uma escola bíblica para conhecer mais de Deus, e eu já estava no outro domingo lá, às 7 horas da manhã, eu e o Rodrigo, para buscar mais, porque eu entendia que eu precisava conhecer agora esse Deus, não só de ouvir falar, não só de experiência, mas também conhecer a palavra dele, né? Que foi um fator para eu chegar até aqui, que vai fazer 20 anos essa experiência que eu estou falando para você. Em junho agora faz 20 anos. E nunca mais largamos deste amado Jesus, deste Deus, e sempre conhecendo a Deus e prosseguindo a conhecer, porque nunca é o bastante. E aí, nessa escola, que as coisas foi ficando mais evidente quanto ao meu chamado que Deus queria da minha vida. Aquelas profecias que aquela mulher falou anos atrás, elas começaram a finalmente virarem uma realidade. Porque não fui eu que forcei, simplesmente foi algo que Deus foi gerando no meu coração, e quando veio eu já estava em meses, já dando meu testemunho nas escadarias de shopping, pregando para minhas colegas. Eu comecei a fazer um pouco que nem a minha irmã, só que um pouco mais extravagante. Por eu ser uma pessoa intensa, extravagante, eu fui assim, aquela pessoa que muito foi perdoado, muito vai amar. Então eu amei demais o Senhor, e cada dia eu amo mais, porque eu não posso dizer para você que eu já conheço Ele. Eu estou conhecendo. E sempre que eu vou conhecendo nessa caminhada, eu fico cada vez mais entendendo que Ele é tudo e nunca será o suficiente. Eu sempre tenho algo mais que eu preciso, e Ele tem algo mais para mim. Nossa, Cris, é muito forte, né, essa história, porque a gente vai vendo como Deus faz as coisas, né, e como Ele usa, né, Robert, os atributos, né, e como é sobrenatural isso, né, porque eu gosto de perguntar, já perguntei já direto, se tinha tido uma experiência com Deus antes de ter aceitado Ele, né, justamente por causa disso, porque às vezes se alguém aqui está nos assistindo, está no meio dessa crise, está vivendo uma vida que nem a Cris viveu, perceba os sinais que Deus está te enviando. Deus está a todo tempo falando, né? Exato. E como Ele usa isso no sobrenatural, né? Eu sei porque um dia também andei perdido, né? O Robert contou que o testemunho dele também, antes de ele ser entrevistador. E é engraçado que eu vejo essa extravagância em pessoas que foram muito perdoadas, né? Parece que é uma necessidade, uma urgência para ontem, de avisar todo mundo, né? Esse chamado evangelístico, né? Esse ministério evangelístico, assim, é muito evidente, né? E a gente, quando conversa com um evangelista, assim, com uma evangelista, a gente sai querendo falar de Jesus já pro cara, pro segurança do shopping, né? A gente sai... Pra todos, até pra formiguinha. Oi, formiguinha! Jesus te ama! Mas, é louco isso, porque é por isso que eu prego. Eu não espero pessoas convertidas instantaneamente, porque eu acredito que o evangelho é o poder de Deus. Porque eu ouvi o evangelho, uma pessoa falou de Jesus para mim, e só 3 anos depois foi se concretizar. Então eu prego mesmo. Para mim, não existe classes, não existe grupos, é todas as pessoas que Deus colocar no meu caminho, porque eu acredito que não é a minha palavra que convence, sim a palavra de Deus. E ela tem poder, não adianta. Pode passar o tempo, a pessoa pode pensar ou achar que não está ouvindo, mas aquela palavra ela vai ficar ali dentro. Porque as palavras que a minha mãe dizia para mim, que entrava aqui e saía por aqui, eu pensava que era assim, mas não era. Quando eu mais precisava, aquelas palavras, é loucura, parece que elas ganhavam vida e vinha instantaneamente aquela palavra assim. Que legal. Sabe? As palavras que a minha mãe falava na hora que eu mais precisava. Então, eu tinha uma palavra para me agarrar. E pessoas que não têm nenhuma palavra porque nunca ouviram. Por isso que a importância de falar, para que as pessoas possam ouvir, porque um dia elas vão tomar uma decisão, ou de rejeitar o evangelho, ou de aceitar o evangelho. Mas elas precisam ouvir, todos precisam ouvir. Então, por isso que eu prego,
Independente se eu vejo que a pessoa está dando um feedback, que a pessoa está dando um retorno, às vezes a pessoa não vai dar nenhum retorno instantâneo. Mas aquela palavra é fiel e ela foi lançada, ela não vai voltar para Deus vazia. Wow. Então, eu creio. Por isso que quando eu acredito assim, que Deus nos chamou, eu e Rodrigo, para esses aí que as pessoas não querem pregar. Que são as pessoas que estão nessa condição de drogadição, de vulnerabilidade social. E aí a gente vai mais para essa linha aí, de evangelizar mais esse público, porque eu acredito que a gente passou por isso, então a gente se identifica um pouco mais com como se aproximar dessas pessoas. Né? Exato. A gente conversa, né, Robert, sobre isso. Deus usa pessoas nas áreas em que ele trabalhou com elas também. De repente, né, alguém, foi preso. Eu nunca fui preso. De repente, tu chega lá, que nem o Luiz veio aqui, o Luiz Urich, e falou que lá chama de seu, né? E aí, o seu. Então, tipo, a gente não tem essa vivência. Então, como é que eu vou chegar lá para um rapaz lá, né? E eu não conheço o mundo, eu não sei as dores. Eu não sei o que faz ele não dormir, né? Ou o que faz ele buscar o álcool ou a droga. Então, não consigo conversar assim. Então, claro, posso falar do amor de Jesus também. Mas alguém que chega e diz, cara, ontem tu não dormiu. Como é que tu sabe? Eu também já fiquei, entendeu? Ou tu bebeu tal coisa. Como é que tu sabe? Eu já tive nessa mesma situação, entendeu? Então, o que mudou? Olha como eu tô hoje. Eu tô bem alimentada, eu tô dormindo bem, eu tenho uma paz que o baseado não te dá. Sim. Então, isso daí, é uma importância grande, né? Ter pessoas, né, nessa área. Eu ia fazer uma pergunta sobre teu pai, especificamente. Qual a importância exata, assim, que tu atribui à disfuncionalidade, né? No caso, essa figura distorcida, assim, que entregou o que pôde, como tu falou, não é também crucificar, né? Mas do pai nas tuas decisões. De 0 a 10, assim, quanto que tu acha que influenciou? Eu acho que as 10. 10? Por quê? Ele influenciou por não influenciar. Por ser um pai que ele era alcoólatra desde os 16 anos também. Então ele a minha mãe já casou com ele sendo alcoólatra. Então, eu vivi num lar que eu via meu pai montado em cima da minha mãe tentando matar ela. Tentando bater nela. E ele colocava a gente pequeno, tipo assim, um tinha 3, outro tinha 5, a minha irmã mais velha tinha 8. Vocês são 4? E o outro, meu irmão, tinha 7, porque era tudo 1 ano e meio de diferença. E ele ficava em casa, porque ele não trabalhava mais, e nós éramos obrigados a sair para a rua a pedir. Então, ele nos ensinou isso. E a mentira, porque ele sempre mentia que estava doente, que era isso, que era aquilo. Então, a gente tinha que ir para os vizinhos mentir. E, às vezes, a gente pegava brinquedo, bicicleta, ferro, qualquer coisa de casa que ele via que tinha valor. Vai lá e faz isso, mas daí fala que é tal história. Para o cara pegar e comprar. Ele então, ele ensinou. Então, tinha os amigos dele fumando baseado, bebendo. Então, desde pequena, a gente conviveu com isso. E a minha mãe, por ser aquela mãe guerreira, eu não vou ficar em casa. Eu preciso trabalhar para sustentar meus filhos. Então, ela que trabalhava e ele era para ficar cuidando, só que ele não cuidava. Ele fazia isso aí. E aí, ele criou essas raízes em nós, além de ser uma pessoa desequilibrada emocionalmente, né? Violenta, agressiva, machista, porque ele dizia que só menino brincava. Então, só o meu irmão que só tem, desses 4, eram 3 meninas. E um menino. Então, ele disse que só menino brincava. Que menina, se fosse para a rua, ia virar prostituta. Nossa. Então, ele deixava meu irmão brincar e a gente ficava dentro de casa trancado. E não podia ir para o pátio. E se tentava ir, ele nos batia. E ele fazia coisas cruéis, assim que é pesado até de falar. Que ele pegava e ele tinha visões, eu acho que alucinação. E aí a minha mãe começou a ver que ele estava fazendo mal, foi aí que ela disse assim, não dá mais. Só que ele não aceitou. Então, quando a minha mãe tomou uma decisão de não querer mais esse relacionamento, eu tinha uns 3 anos. Só que ele vinha atrás, uma vez ele colocou fogo dentro de casa, botou fogo, a gente estava dentro de casa. Uau. Então, ele vinha, sempre a polícia levando ele, então a gente começava sempre a se mudar para tentar fugir dele, até que um dia ele sumiu, nunca mais. Eu vi ele por 13 anos. Quando eu voltei a ver ele, que eu fui atrás dele, e aí eu já estava convertida, porque nós fomos atrás dele para pregar o evangelho para ele. E para perdoar ele. E hoje ele é vivo? Não. Infelizmente, ele faleceu com 52 anos.
por conta do alcoolismo. E ele foi internado 3 vezes, teve chance, a gente pregou para ele, a gente foi atrás dele, falamos, a gente perdoa, a gente entende que o que você fez, você não queria fazer, foi porque você também recebeu e você não tinha padrão nenhum de amor. Então, a gente se resolveu com ele e aí a gente levava ele para centro de recuperação, ele ficava, saía, voltava e ficou aquilo ali, até que um dia ele foi achado morto nessa condição. Uau. E aí eu entendo que por que somou 10%? Por conta de tudo isso, né? Rejeição, além da violência. Então, eu fiquei uma pessoa muito... de todas, eu acredito que eu fui a mais... que ficou mais... num caso pior, vamos supor. Porque meus irmãos ainda continuavam a desenvolver uma vida normal. Sim. Eu não conseguia falar... Eu não conseguia comer normal, porque ele me chamava de bicho, de lixo. Então, eu pegava meu prato, eu ia pro chão e eu dizia que eu tinha que comer que nem cachorro. Eu preferia 1000 vezes o lixo do que a comida normal que era oferecida. Então, eu comecei a ficar já com alguns distúrbios. Sim. Algumas perturbação bem forte para uma criança. Pesado. Nossa, imagina. E aí, com 6 anos, eu fiz uma conversa com o diabo, porque eu via vultos desde pequena. E eu conversava com alguns vultos, assim, que eu não sei dizer bem o certo se era uma imagem ou se não era. Eu só sei que eu conseguia idealizar. E aí eu peguei e falei assim, ó, Satanás, eu sei que tu tá me ouvindo. Eu fiz um buraco assim no chão na minha casa. Eu tinha 5 anos e meio para 6 e peguei uma faca e cravei. Esse aqui é o meu coração e agora eu tô cravando aqui porque eu tô dando a minha vida para ti. Nossa. Eu fiz isso com aí. 6 anos e ninguém me ensinou a fazer ritual. Ninguém me ensinou. Simplesmente o nível que eu tinha de perturbação era tão grande que eu era assim. E aí eu ia para a primeira série. Eu rodei na primeira série, eu não conseguia falar. A professora, eu só peguei professoras que achavam que eu era uma criança arteira, rebelde, mas eu não era uma criança arteira, eu era uma criança doente. Só que ninguém via. E aí eles me xingavam mais ainda, só pioravam. Então, eu mijava dentro da sala de aula. Uma vez eu até defequei dentro da sala de aula e só piorava. Porque eu não conseguia falar, eu não conseguia pedir ajuda. E eu não conseguia escrever, porque eu tinha um monte de problemas psicológicos. Porque ele batia na cabeça, a gente passava por crueldades extremas, assim, dele nos amarrar, colocar a gente dentro de tanque com água gelada, essas coisas, assim, pesadas. E assim eu ia para casa, para a escola, às vezes com fome, e daí vinha a professora, e daí, fala, guria! E eu ficava assim, tu não vai falar? E daí ficava me xingando mais, e só eu piorava. Sim. Daí eu parei de ir na aula. Daí tinha uns meninos que pegavam no meu pé, e daí aquilo me feria mais ainda. A minha mãe saía para ir trabalhar e acordava nós de manhã. Agora vocês vão para aula. Só que daí eu me arrumava e ia até um caminho para ela ver. Só que eu fazia a volta e ficava andando na rua só para não ir na escola. Aí ela foi chamada que eu não ia. Daí eu rodei 2 anos seguidos na primeira série porque eu não ia mais na escola. Caramba. Na primeira série já matava aula. Já matava. Caramba, Cris. Olha, e o que eu aprendo aqui, Robert, Cris, Rodrigo, todo mundo, né? Que não importa, pelo exemplo da Cris, quantas situações ruins você tenha passado, né? Deus continua tendo um propósito para ti. Ele continua buscando e batendo e em algum momento ele vai encontrar. E a segunda coisa é a importância de você ter alguém que mesmo no propósito de buscar a droga, tu e o Rodrigo estavam unidos como um casal. Isso parece estranho dizer, mas Deus tem um propósito muito grande em casais, né? E ele não cuidou só da crise, cuidou também do Rodrigo. É verdade. Né? E cada um ao seu tempo. Então, o que eu aprendo aqui que a família, né, como nós conhecemos, ela serve para ressignificar traumas passados, né? Então, todo trauma que você viveu acabou em ti, acabou ali. Você decidiu, através do sacrifício e da libertação, né, acabar e construir com o Rodrigo uma família, né, diferente da família que você teve. Então, Verdade. Essas 2 lições são muito importantes. Nunca tá ruim o suficiente que Jesus não possa melhorar para ti. E o casal, mesmo estando muito perdido, muito longe, muito distante, fazendo coisas assim, roubando ônibus junto, roubando sei lá o que junto, mesmo assim, Deus ainda sabe quem é o Rodrigo, ele sabe quem é a Cris, ele sabe que os 2 juntos têm um propósito, e unindo esses 2, se já fazem alguma coisa, né, mesmo que pro mal relevante na sociedade, Éramos unidos pro imagina mal. como eles não vão fazer algo verdade. relevante para a sociedade juntos para Verdade. Deus, né?
Então eu vejo muito isso, Cris. Eu quero começar a entrar nesse papo aqui, Roger, senão e a gente se casou em seguida, depois que passou por esse retiro, né? A gente depois legalizou a nossa situação, casamos, e aí a gente se batizou junto, tudo a gente meio que foi junto, assim, Deus fez mesmo o que você falou, uniu um propósito de estabelecer a nossa família, e hoje nós temos 2 filhos lindos aí. Ah, que show, que maravilha. Dessa de quantos anos? Um tem 7, o Azaf, e o Isaac tem 13. Olha aí, não, Azaf e Isaac tem que ser crente ou filho de crente. E o Isaac, ele é uma bênção também, filho de promessa, porque também não podia gerar um filho. Tu também não podia? Não. Diagnosticado assim pela medicina mesmo? De ter aquele problema de ovulação. E aí o Rodrigo ora, depois de 10 anos já de casado, aí vem o Isaac. E depois é o milagre como o milagre de Deus. É sempre surpreendente. E depois de uns 4 anos e meio vem o Azaf. Uau! Maravilha, maravilha, maravilha. Eu vi uma foto tua, eu queria que tu falasse sobre essa doutora palhaça, né? Eu vi que tu postou ontem aqui, tem algumas, vai ficar aparecendo no vídeo também. Tá. Explica pra gente como é que é esse projeto. Tu vai nos hospitais, eu já mais ou menos sei, mas eu queria que tu contasse pro pessoal também. Sim. Aí a doutora palhaça nasceu também em um momento de dor. Né? E o momento que a minha irmã, que ela já é falecida, ela estava passando por um processo de câncer, né? E aí ela ficou internada 33 dias no Hospital Conceição. E como eu tenho essa veia artística de fazer sempre os outros rir, eu não ficava lá para ficar... Eu me contia, assim, eu ia visitar ela, daí eu chorava lá fora e falava assim, não, agora eu vou aqui para fazer a diferença. Então, eu sempre tentava alegrar ela, para tentar ela fugir daquela realidade ali. Tanto que ela falava, Cris, só tu mesmo vai me fazer rir. E aí ela tinha uma coleguinha de quarto, eu já ficava dançando para ela, assim, uma senhorinha. Aí a senhorinha não falava, ela já começava a fazer assim, com os ombrinhos. A senhorinha antiga. E a Fran falou assim, ó, Cris, tu nem sabe, a fulana, que eu esqueci o nome dela, ela ficava se debatendo a noite toda, e ela era agressiva, tanto que ela ficava presa e ela não colaborava e tal. Ela tá ficando bem mais calma, e quando tu chega, ela já regala os olhinhos assim, ó, ela fica alegre, ela gosta. Tá mudando o ambiente. Eu falei, sim, é porque ela precisa também de alegria, não só dor, não só diagnóstico, só falar da doença. Esse ambiente aqui precisa de alegria também. Aí eu peguei assim, pensando bem, olha só, é verdade, precisa de alegria. E eu já era artista de teatro, e daí eu comecei assim, cara, se eu falar com a psicóloga daqui do hospital, será que ela deixaria? Daí eu falei com a psicóloga, né? Olha, eu tô pensando em vir aqui vestida de palhaço e fazer algo, porque vinha os capelão, assim, muito sério, preparando as pessoas para morrer. Lendo o Salmo, o Salmo 23, só faltava fazer assim, ó. Amém. E falava assim, ó, você está preparado? Você está preparada? Ah, daquele monotônico. Como é enfrentar este momento? Sabe? Como é enfrentar este momento? E a minha irmã falava assim, cara, eu não aguento mais isso. Daí vinha os capelão desse jeito. Eu falei, realmente tinha que ter um diferente. Não é porque eles estão, porque a minha irmã já era uma paciente paliativa, ela sabia que ia morrer. Mas poderia ser diferente, sabe? E aí eu comecei a pesquisar mais. Daí eu falei com a psicóloga, ela falou, isso é isso que a gente precisa. Aí a gente começou a enfeitar o quarto, trazer umas coisas assim mais alegres. Aí para essa senhorinha eu fiz um balãozinho de luvinha, fiz com os olhinhos e ficava dançando para ela. Os médicos já deixavam a gente fazer as coisas ali. Levar música. E aí o ambiente foi mudando, tanto que eles falavam assim, cara, a Franciele tá mudando muito, que é minha irmã, né? Porque antes ela estava um pouco mais resistente. E aí eu falei com a psicóloga, comecei a pesquisar o que eu faria, porque eu já era capelã, como é que seria. E daí eu conheci um projeto que é até do falecido Noi. E é um cara que ele tem uma história assim espetacular também, que ele veio a ser doutor palhaço porque ele também estava doente, enfrentando um câncer. Hoje ele já é falecido. E aí, se não me engano, ele criou um projeto chamado Doutores da Graça. E aí eu fiz um curso com eles, e aí eu comecei com eles primeiro, né, lá no Presidente Vargas, tinha também Mãe de Deus. E aí depois eu fui entendendo que o Hospital de Alvorada que eu precisava também fazer isso para o Hospital de Alvorada. Foi então que eu criei um projeto que se chama Operação Esperança,
de doutores palhaços também. E aí a gente começou a ir mais se dedicando no Hospital de Alvorada. Hoje tem mais pessoas no teu grupo, assim? No início tinha, e aí devido à disponibilidade de alguns, o pessoal foi deixando e tal, mas agora a gente já está bolando aí para ter um próximo treinamento, para que a gente venha ampliar a equipe para estender outros hospitais, né? Além do Hospital de Alvorada. Que legal. Nessa linha. De fato, é um trabalho muito missionário, né? Sim. E eu li ali também que você foi formada pela Universidade das Nações, na Jocum, né? Sim. Como que foi isso também? Em que época que tu decidiu ir? Então, aí eu e o Rodrigo nos convertemos foi em 2004, quase 2005. E aí começamos a estudar a Bíblia e o Senhor confirmando que nós tínhamos um chamado evangelístico, sem a gente perceber, porque a gente começou a pregar e ir atrás dos nossos amigos, assim. Tanto que a gente enchia, assim, a nossa rede de jovens com os meninos, tudo ali lá 48, o pessoal ficava chocado porque era só daquele jeito, né? Punk, doidão. Aí a gente começava a ir atrás desse povo, oxe, vamos lá falar para eles que a gente encontrou o pão, vamos contar para eles que Jesus é bom. Que legal. E aí a gente, em 2006, eu fiz um curso de teologia, porque sempre eu entendia que eu precisava de mais. Eu queria conhecer mais, mas não para esfregar na cara dos outros um conhecimento teológico. Mas eu entendia que esse Deus é um Deus tão grande que eu não podia me contentar só em ler a Bíblia uma vez e ponto. Sim. Então eu lia mais, estudava, e eu entendi que eu precisava estudar mais sobre Deus, né? Que eu estudo teologia. E aí eu fui entendendo que a gente tinha algo, eu e o Rodrigo, logo depois ele fez também. E aí a gente começou a desenvolver liderança, ministério de jovens, intercessão, teatro. A gente era quase Bombril, fazia de tudo. Eu acho que eu só não fui cozinheira. Porque aonde que tinha alguém precisando... Olha, precisamos de pessoas para... aqui, voluntário. E a gente começou a estar em tudo, mas o que a gente mais amava era a missão urbana, que a gente ia pra rua mesmo, depois do culto, para evangelizar moradores de rua, prostitutas, a gente ia nos baile funk sem ninguém nos ensinar. A gente sabia que tinha que estar lá, nesses lugares. Só que a gente começou a entender que a gente precisava de treinamento. E aí foi que a gente começou a fazer uns cursos de missão urbana na nossa cidade. E aí, em 2018, a gente veio conhecer a Jocum. E aí, nesse tempo, a gente já tinha saído desse ministério. A gente foi para o ministério que foi fundado pela minha mãe, que já era pastora. E ela, então, a gente começa a congregar na igreja dela. E daí, em 2008, nós fomos consagrados pastores, eu e o Rodrigo. Olha só. Daí a gente ficou de 2008 a 2018, trabalhando na igreja, aconselhamento, visitas, desenvolvendo esses projetos de ação social. Que legal. Tudo que a gente já fazia na nossa cidade e algumas cidades fora de Alvorada. E aí a gente foi entendendo que a gente tinha também um chamado missionário, além de sermos evangelistas, né? E aí sempre, aonde a gente ia, o pessoal era usado por Deus para falar. Sempre Deus usando essa forma de revelação para dizer que tinha algo para nós. E era várias vezes. A gente sempre pedia provas e Deus confirmava e confirmava e confirmava. E daí a gente como é que foi para Jocum. Lá na Jocum, como é que foi assim, o que tu aprendeste lá, né? Sim. E aí em 2018 nós vamos fazer um curso que a gente chama de ETED, que é uma escola de treinamento e discipulados, né, para a pessoa que tem a vocação já e que entende que é chamado para ser missionário. E aí a gente foi para Curitiba, lá, melhor dizendo, no Paraná, no Piraquara, na Jocum CCL. Então, lá a gente tem aulas de todo tipo. Tem aula de antropologia, um pouco, que a gente fala de transcultural, né? Que fala dos povos, de cultura. Etnias, né? Tem de missiologia, tem de teologia, tem de evangelismo, equipando a pessoa que tem um chamado. Então, lá foi ficando cada vez mais evidente que realmente a gente tinha um chamado missionário e que Deus estava nos tirando de Alvorada para agora a gente estender, eu acredito naquela palavra, né, que o Senhor fala que será testemunhas, né, em Samaria, Judéia, Jerusalém, até os confins da terra. Eu não falei bem na ordem como é. E não aí, importa, tu vai, né? Tu entendeu que tu tem que ir, daí tu pega e vai, né? Eu acreditei que a gente já tinha feito, assim, que o nosso tempo só em Alvorada estava passando, mas tudo não foi a gente idealizando, é sempre Deus nos inclinando. E aí a Jocum foi um tempo maravilhoso, meu Deus.
Lá ficou nítido que era isso que Deus tinha para nós, de se entregar, não somente por final de semana, fazer o evento X que a gente fazia antes, mas viver disso. Separar integralmente para a vida missionária, né? E a Jocum era lá a sede em que vocês estavam. Quanto tempo é que tu estuda? 1 ano, 2 anos? A Jocum tem mais de 66 bases, se não me engano, né, Rodrigo? No Brasil. No Brasil tem 66 bases. Mais, né? Mais ou menos isso. Agora até, eu acho que tá no Rio Grande do Sul, acho que tem umas 4 já. Só no Rio Grande do Sul. Olha só. E aí a gente foi fazendo esse entendimento, assim, que a Jocum, que ela nos capacita para a missão. E aí a gente volta para Alvorada e começa a servir as igrejas, entendendo que Deus também estava nos chamando não somente para nós, mas também para equipar a igreja. Oferecer treinamento de missão, de missões urbanas, teatro, para também igrejas despertarem também para essa área do evangelismo. E quanto tempo tu ficou lá? A gente ficou lá 5 meses. A escola perdura esse tempo. É esse tempo, 5 meses. 3 teórico, de aulas intensas em todas as áreas. Das maravilhoso. 8 à meia-noite. Maravilhoso quando é preciso, é isso. E depois 2 meses prático, onde que a equipe é levada a ouvir a voz de Deus, porque o missionário ele anda muito nessa conexão. Ele tem que ouvir a Deus. Não a homens, num bom sentido, mas Deus. Claro. Sempre tem que estar conectado em ouvir a Deus, porque ele vai mostrar coisas muito pontuais para o missionário. Então, a gente se reunia com as equipes e o pessoal lá da liderança da Jocum, e aí Deus mostra nação X, lugar X para ir. E é lá que tem que ir, entendeu? É uma coisa assim muito grande, muito extraordinária que Deus faz assim. Então o pessoal ouve a Deus, olha, é para ir lá para a Tailândia. Então, pronto, daí se prepara, se capacita, porque a Jocum trabalha com essa capacitação, não ia de qualquer jeito. E aí, no nosso prático, algum pessoal foi para Londres, outro pessoal foi para Bahia, e outros foram para o interior mesmo de Curitiba, onde que a gente foi, eu e meu esposo, porque a gente tinha o nosso filho que estava estudando. E aí, a gente ficou mesmo no Brasil, no lugar que tinha escola por perto. Sim. E aí, ele foi trocando, tanto que naquele ano ele trocou de escola 4 vezes. E vocês foram com um filho já? Com os 2. Com os 2 filhos? Sim, já tinha os 2. Isso é uma alegria, porque tem gente que acha que missionário, né, é uma mentira, né? Não, tu já tem filho, tu tem um filho, tu tem 2, então tu não tem como ficar se deslocando e se movendo. Não, Deus chamou a família. Não tem nada a ver, então. Coisa boa, olha aí. E aí fomos missionários, sem ter dinheiro, sem ter condições, mas Deus nos chamou e a gente obedeceu, porque quando é Deus que chama, Ele que envia, Ele também sustenta. Não vai ser do nosso jeito, mas ele sempre vai levantar uma maneira. Então, a gente foi nessa condição, assim, sem ter. E aí, mesmo assim, a gente fica sempre naquela coisa ali, né? Que nem Gideão, sempre pedindo prova. E aí, Deus já tinha confirmado que a gente tinha um chamado missionário. E aí, eu falei, Senhor, eu quero que tu mostre mais uma vez, porque é algo muito louco, muito arriscado, porque não é só eu. É eu, meu esposo e meus 2 filhos. A gente tem que fazer algo muito, não só uma palavra, um sonho, uma revelação. Tem que ter uma palavra, tem que ter uma convicção e tem que ter uma certeira, sabe? Tem que ter uma certeza. E aí eu falei assim, ó, se for, o Senhor vai confirmar. Uma pessoa, eu não vou dizer quem, vai me dar R$100, eu quero R$100 inteiro, eu não quero picado, eu não quero 50 uma em cima da outra, é R$100. Não quero 50 uma em cima da outra. É uma garupa. E essa pessoa tem que falar que é para missão, não para nós. Especificamente. Para mostrar que ele queria que a gente fosse fazer a ETED, porque a gente se inscreveu 3 anos seguidos. Sim, a gente não ia. O outro, até que, enfim, no 3º ano a gente decidiu, vamos. Só que a gente não tinha dinheiro. Daí eu falei, Senhor, se é de ti que a gente vá, tem que mostrar que o Senhor já vai começar a dar o sinal que o Senhor vai nos sustentar. Sim. Porque eu estava incrédula ainda. E aí a gente foi lá num lugar, num evento, numa igreja, eu acho que um seminário, uma coisa assim, uma palavra de chá de pastores. E aí acabou. E nada, eu digo, é isso aí, viu, Deus? Não era mesmo, porque nem aconteceu, ninguém me deu oferta, ninguém falou nada. E eu falei isso no pensamento. E aí, no final, já estavam umas mulheres, assim, para apagarem as luzes. Daí ela falou, Cris, tinha uma irmã te procurando. Onde é que tu estava?
eu nem sei se ela foi embora. Daí eu falei, eu tava no banheiro. Daí ela falou, puxa, ela tava te procurando, ela disse que queria falar muito contigo, mas eu não sei se ela tá aí. Aí fez assim, quando veio a irmãzinha, veio, Cris, ainda bem que te achei antes de ir embora. Olha só, Cris, pode parecer estranho, e eu não sei porquê, mas eu tava lá orando e Deus falou para mim dar R$100 para você e para dizer que é para missão. E ela pegou e botou na minha mão. E me deu R$100 e falou que era e ela falou, e é a primeira, porque Deus vai dar. E deu. E eu digo, meu Deus do céu, que loucura. E aí eu fui num chá também de mulheres, eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor confirme, só que agora eu não quero um dinheiro, eu quero que alguém me dê a mala, porque eu não tenho mala. E mala tá muito cara. Tem que me dar a mala. É o tipo de coisa que mulheres se preocupam. Fala, Rodrigão, tu não pensou em mala? Tu nunca, o homem nunca tá nem aí pra... sacolinha ali. Itens críticos. E aí, itens críticos. fui nesse lugar, e aí foi já no início. Daí tem uma irmã, até que ela se chama Jaine. Foi ela que me deu uma mala personalizada, maravilhosa. Tem vários paizinhos assim, escrito na mala preta, toda topzinha. E aí ela falou, Cris, não me leve a mal, pode parecer estranho, mas eu trouxe uma mala pra ti. Tipo, eu tinha uma mala e eu pensei assim, vou dar pra Cris. Nossa. Já pensou alguém num chá normal, assim, ordinário, comum, trazer uma mala? Geralmente a gente se arruma, leva a Bíblia e fala assim, eu vou levar uma mala pra dar. Não é comum. E aí deu, não precisava mais nada. E daí a gente foi. Tomaram força, coragem. Tomamos, depois de tudo isso, Deus teve paciência. Daí a gente foi pra lá, pra Curitiba. E depois disso a gente tem vivido essa vida missionária até então, desde 2018. Hoje vocês têm ensinado outras igrejas, né? Disponibilizado esse tempo, assim. Como tem sido assim esse momento também de mentoria, né? E também depois deixa teu contato para o pessoal que quiser encontrá-los para receber esse treinamento. Então, porque no caso, eu imagino que seja uma virada de chave também, né? É emocionante você estar lá no hospital, é emocionante estar lá na rua, mas também é crucial estar capacitando outras pessoas. É verdade, né? Porque eu já tive experiência de muita gente que tinha boa intenção, mas não tinha preparação. Sim. E hoje em dia as pessoas elas acham assim, poxa, eu me converti, eu tenho que sair para evangelizar. Mas a gente precisa aprender. Como? Verdade. Não que a gente vai decorar o que vai dizer, mas a gente precisa estar capacitado, uma vida com Deus primeiramente, conhecer a Deus para então fazer o conhecido. Exato. Como tu vai falar de alguém que tu nem conhece? Muito bom. Para você falar assim, não, creia, porque tipo, creia, sabe? É bom, Jesus é bom, não é só isso. E hoje em dia as pessoas estão cada vez mais exigentes, elas precisam, além de emoção, elas precisam que tu prove na palavra e tu tenha bases para evangelizar. Isso. Não somente dizer, vai na igreja que ele vai mudar a sua vida. Não é esse o fator do evangelismo. Não é para Jesus mudar a tua vida. Não é para Jesus mudar teu casamento. Não é para Jesus te fazer feliz. Você precisa entender que você é pecador, precisa se arrepender e precisa dele. Né? Então, a gente tem que ter base, tem que ter conhecimento. Exatamente. Então, eu vejo muitas pessoas que têm intenção e aí saem para a rua e se fazer aventura e apanha feio, porque as pessoas elas não dão mole. E as pessoas não vão ser bobas para ouvir qualquer coisa. Ah, Jesus te ama. Isso não é evangelismo. Né? Tem que ter algo a mais. Então, eu já vi pessoas fazendo trabalhos voluntários onde que elas não tinham uma estrutura e elas quase brigaram no evangelismo. Porque estava ali oferecendo uma sopa no hospital e a pessoa falou, não, mas por que não vai querer? Se é por amor. Porque eu não quero, moço. Ah, porque não sei o quê. Daí a pessoa já estourou. Porque precisava ser tratado primeiro. Primeiro seja tratado, saiba que você é. E depois vai para a rua para dizer, olha o que Jesus fez comigo. Mas se você não está preparado, não tem como. E também tem aquelas pessoas que a gente conhece que elas querem muito fazer, mas elas não têm a capacitação. Por isso que é legal alguém que já teve a preparação para ser um facilitador, para ativar, né, esse ministério nas igrejas, que a maioria das pessoas fazem ali eventos em Páscoa, Natal, e a igreja tem essa ideia que vai fazer esses eventos assim nesses dias, mas evangelismo a gente tem que entender que é para todos, né? Exato. Todo cristão, ele é um missionário. Se ele não está vivendo isso aí, ele está em desobediência. Existe aquele que vai ter um chamado específico para a missão, mas todos nós somos chamados para fazer discípulos, com ou sem palavras, seja na África, seja na tua padaria que tu está ali administrando. Então,
Na área que a gente está, da nossa influência, a gente está sendo missionário. E, às vezes, quando você vem falar isso para a pessoa fica até mais aliviada, porque entende que ser missionário é aquele que sai da sua parentela e vai para outra nação. E, às vezes, fica se achando, poxa, mas eu não faço nada para Jesus. Eu queria ter mais tempo, mas eu estou na faculdade, eu estou estudando. E aí a pessoa vai no extremo. Não, mas então eu vou deixar tudo isso, não vou mais estudar para viver para a missão. Tudo, né? Que era um grande erro que não se tem ensinava. como. É que se ensinava muito isso, né? E aí, quando a gente fala, cara, só obedeça a voz de Deus. Deus está falando para você largar a faculdade? Isso. Deus está falando para você sair do seu emprego? Ou Deus te quer lá? Porque se você não estiver lá, quem é que vai influenciar aquele lugar? Sim. E a pessoa fica assim... Então, quando a gente dá os treinamentos, a gente fala sobre missão, a gente não está dizendo, olha, vai todo mundo largar a igreja agora e vai nos acompanhar. Não, fique onde está, onde foi chamado, mas agora a gente vai te ajudar. Há algumas estratégias que a gente tem, né? Algumas evangelismo criativo, algum treinamento que a gente dá, assim, que ajuda as pessoas a abrir, assim, a mente, romper. Puxa, então isso é evangelizar, legal. Eu já fazia, mas não sabia. Então, a gente não está inventando a roda, a gente não está inventando nada novo, porque a gente só está fazendo o que o Senhor disse para fazer, né? Que é ir de fazer discípulos, e fazer discípulos é discipular, né, as pessoas, ensinar elas a fazer, conforme a gente também tem aprendido, porque a gente também sempre está em constante aprendizado, né? Maravilha. Então é maravilhoso isso. Cris, tem tanta coisa que a gente tem que falar e o tempo, infelizmente, vai nos deixando. E vocês, a gente tem que respeitar também, né, o horário e o deslocamento de vocês, né? Mas a gente já queria, né, Robert, ir conduzindo essa conversa para o final. Só antes eu queria que tu falasse do Projeto Abrace, que eu acho super legal. Dá para tu falar o que é o Projeto Abrace? Então, o Projeto Abraçar é um projeto também que nasceu de um curso que eu e o Rodrigo fizemos também, oferecidos pela Jocum. A Jocum tem vários tipos de curso, não somente a TED. Tem escolas de pequeno, longo e curto prazo, vários tipos. E aí eu fiz um curso chamado Crianças em Risco, que capacita a gente a trabalhar com as crianças e também em desenvolvimento de projetos sociais e transformação na sociedade. E aí, nesse curso, eu comecei a ouvir muito sobre o abuso e a exploração sexual infantil, né? Eles falam muito forte sobre isso, sobre a gente prevenir, trabalhar na prevenção. Isso. E aí, eu peguei e pensei assim, eu não somente vou ter esse estudo para mim e vou guardar lá na gaveta e dizer, olha, mais um curso. Não, eu tenho que ouvir e praticar agora. E aí, eu comecei a orar e pedir a Deus um lugar, daí Deus já mostrou um bairro de Alvorada, que a gente sempre almejou assim para evangelizar, que a gente sempre gosta dos lugares assim mais desafiadores, né? E aí a gente conversou com uma igreja que já estava lá, porque a gente sempre entende que a gente tem que trabalhar com a igreja local. Isso. Daí uma igreja abriu um espaço que é a Igreja Renovação, um lugar que eles têm lá bem perto de um campo lá de Alvorada, desse lugar que a gente estava. E daí a gente foi lá e falou para eles como é que ia funcionar e tal, daí eles toparam, abraçaram a causa. E daí a gente começou ali. Então, a gente fez esse projeto, que é um projeto de educação, né? Projeto de educação social, onde que a gente fala, né, dos princípios da palavra, mas de uma forma mais lúdica, por meio do esporte, por meio de oficinas, e é assim que funciona. E aí agora a gente terminou a primeira grade, que duraria 7 meses a 8, e aí depois a gente ensina a igreja e fala, agora é com vocês. Então, nosso intuito não é ficar ali, permanecer. O ministério dependendo da gente. A gente quer abrir, ensinar as pessoas para que elas sigam fazendo, né? Então, daí a igreja ali se comprometeu de continuar o projeto Abraçar, pode ser Abraçar ou não, outro nome, e continuar trabalhando com as crianças da comunidade. Que legal, como é importante assim isso, funciona. Né? Muito legal, muito legal. Cris, infelizmente, nós vamos ter que encerrar, vamos ter que nos despedir, né, Robert? Mas acho que a gente aprendeu tanta coisa hoje aqui, né? E a gente sai, assim, inflamado, né? Quando vê um evangelista, né? Uma evangelista, assim, né? E sempre sai sentindo que faz pouco pelo evangelho. É verdade, né? Sai envergonhado. Conversa com o evangelista, sai assim, a gente faz muito pouco, cara. A gente tem que botar uma tenda aqui, fazer alguma coisa, né? A gente sempre... Mas eu vou te corrigir. Sim, por favor. Nós não somos chamados para fazer. E sim para ser. Para sermos. Porque nós precisamos revelar o Pai. Como testemunhas. E não é fazer. Você pode fazer um monte de coisa e tem um monte de gente que faz um monte de coisa.
mas não está revelando a Cristo. Porque não é fazer que é o mais importante, não são as obras, e sim você conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Perfeito. Então, você sendo um filho, um discípulo, imitando o Pai, você já está evangelizando. Então, não fica com peso na consciência se você não faz muito, mas se você está sendo, fique aliviado. Caso contrário, se não está sendo, né? Fique preocupado. Daí pesa a consciência. Aí sim, pesa sua consciência, mas se arrependa, não fique com a consciência pesada. Sim, tu vê que também isso é incrível, né? O missionário, porque assim, ó, mesmo assim, aí sim você tá mal. Mas se arrepende, porque Jesus te ama. Tem esperança. Tem esperança. Não se afasta se muito. Se tá vivo, tem esperança. Tem esperança. Cris, pros nossos seguidores, pessoal inscrito no canal, o que tu gostaria que dissessem de ti quando tu já não estiver aqui? Daqui a 200 anos, esperamos nós, você vai ter morrido, esse vídeo vai continuar, né? Sim. Eu também, não estaremos mais aqui, mas as pessoas que vão ver esse vídeo, o que tu gostaria que, se estivessem vivas ainda, dissessem da Cris Oliveira? Que elas olhem e tenham esperança para os seus filhos, para suas famílias, para a nossa nação, para a nossa situação, seja qual for, porque há esperança. Porque o nosso Deus, ele é um Deus de milagre, para ele nada é impossível. E o Evangelho transforma vidas, transforma a família e, sim, também a sociedade. Então, quando elas olharem para mim, eu quero que elas entendam que Deus é um Deus de milagres. E que tem esperança para toda e qualquer situação. Não existe um caso perdido. Para Jesus não tem essas aí. Então, ele é um Deus de milagres. E o Evangelho transforma. O Evangelho transforma. O Evangelho é o poder de Deus e não tem outra. Então, quando olhar para mim, diga assim, lá foi uma pessoa transformada e que ama Jesus e que quer continuar fazendo ele conhecido mais e mais, se Deus me permitir. Amém. Amém. Robert, é isso aí. Quero agradecer, Cris, né, pela essa linda história. Eu não conhecia você e eu não sabia de o quão difícil foi o início, né, e a grande transformação. Ele me transformou. Isso, então fica como uma inspiração para todos nós que estamos ouvindo, o que nada é impossível, que nem você falou. Nada. Deus te tirou literalmente da sarjeta, né, mas não para exaltá-la, né, mas para que o nome dele venha ser glorificado, e isso é lindo demais. Né, e a família inteira, essa é a parte mais linda, né, Deus trabalhando. Então, é lindo ver, que o André falou, um evangelista, né, um missionário que nos inflama, mas eu acho que a melhor parte é essa, você ser inflamada, né, com esse fogo e nos transmitir essa chama. Né, não fique só para nós. Que a gente possa cada vez continuar crescendo. Exatamente. Então eu te agradeço realmente. Oramos para que vocês continuem cada vez mais, né, alcançando novos ministérios, novas igrejas, capacitando mais pessoas, né, para que mais pessoas possam estar multiplicando esse ensino. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Peço que você curta, que você compartilhe aqui esse vídeo. Comente algo, eu tenho certeza que a Cris vai ter prazer em responder. Com certeza. Né? Então comente lá a sua dúvida. Compartilhe para quem precisa de uma vida uma transformação de vida. Eu tenho certeza que vai ser extraordinário. É isso aí. Obrigado, Cris. Deus te abençoe. Obrigada eu. Até a próxima. E também sigam aí nossas redes sociais, a Move Missões. Move Missões, move.missões. Encontrando a Move Missões, já nos encontra lá. E já estejam orando por nós, porque também o Rodrigo, meu esposo, tá para ir agora dia 19 lá para os ribeirinhos do Amazonas. Tá fazendo uma missão lá nas comunidades ribeirinhas. Então, ore. Vai dar também tudo certo. Por nós. Se Deus quiser, quando ele voltar, ele vem contar. Isso, na volta, ele volta pra cá. Pra contar como foi. Lá nos ribeiros. É isso aí. Deus abençoe. Obrigado, Deus abençoe, gente. Até a próxima. Tchau.